O André Marinho esteve no programa Flow Podcast. Se você não sabe quem é o André Marinho, ele é filho do Paulo Marinho, que foi um grande braço direito de Bolsonaro durante a campanha. O Paulo Marinho cedeu inclusive a própria casa para que o Bolsonaro fizesse ali os seus comerciais, fosse o QG do Bolsonaro durante a campanha de 2018. Paulo Marinho ele é suplente do Flávio Bolsonaro, ele é afiliado ao PSDB e foi aquele que divulgou para a Folha de São Paulo que houve um vazamento de dentro da Polícia Federal da Operação Furna da Onça que iria acabar desbancando no Fabrício Queiroz e toda aquela história, e sabendo disso, o Flávio Bolsonaro se antecipou e demitiu o Queiroz antes que a operação fosse deflagrada e o Flávio fosse prejudicado. O André Marinho também ele participa do programa Pânico na RCV, não, programa Pânico na Jovem Pan, ele faz lá as imitações e ele é um bom imitador. Por que eu estou fazendo todo esse apanhado? Porque o Marinho participou do Flow Podcast e ele revelou um vídeo do Gustavo Bebiano, do falecido Gustavo Bebiano, que foi ministro de Bolsonaro, foi um dos braços direitos também de Bolsonaro na campanha eleitoral, que é um vídeo inédito. Bebiano morreu no ano passado. Mas nesse vídeo, o Marinho, na verdade, o Marinho revelou, né? O Bebiano revela bastidores de uma conversa que ele teve com o Bolsonaro, uma conversa a quatro paredes e a sós. E nessa conversa que ele teve, aparentemente muito íntima, com direito até a mão no joelho do presidente da República, pelo que aconteceu, foi descrito pelo Gustavo Bebiano, então foi uma conversa intimidade, com toque. O Bolsonaro falou para o Gustavo Bebiano processar o Carlos Bolsonaro. Processa esse menino porque só assim ele vai aprender. Assim, eu achei muito estranho isso, mas muito estranho mesmo, porque o Bolsonaro falando para processar o Carluccio. O Carluccio? Eu achei estranho. Mas talvez possa ser verdade. Peço antes o seu like. 500 likes em menos de uma hora é o nosso objetivo nesse vídeo. Então clique no botão de gostei. Eu tenho que, antes de explicar o porquê que pode ser verdade e porquê que pode ser mentira, eu tenho que explicar toda a relação do Carlos Bolsonaro com o próprio Jair. Muitas pessoas falam que o presidente não aceitou o Carluccio ser homossexual e o reprimiu, não permitindo que ele tivesse o lance dele ou o relacionamento dele com o primo, o Léo Índio. Isso não é brincadeira que eu estou falando, muitas pessoas levantam essa possibilidade, por isso que surgem depois as brincadeiras do Léo Índio com o primo dele, com o Carluccio com o Léo Índio. Mas a versão oficial da revolta do próprio Carlos com o Bolsonaro é talvez anterior a isso. Porque quando o Bolsonaro ele foi expulso do exército ou saiu do exército, não foi expulso, teve um julgamento lá, mas ele saiu, o Bolsonaro ficou conhecido como capitão da bomba. E por conta disso, ele era discriminado, assim como a família dele. Então os filhos não puderam estudar em colégios militares, eles tinham que estudar em colégios comuns. E nessa época o Carluccio estava crescendo ainda, ele era uma criança. O Flávio já era um pouco mais velho, não foi tão afetado, e o Eduardo era um pouco mais novo. Foi justamente nesse período mais discriminatório do Bolsonaro como capitão da bomba que o Carluccio cresceu. Teve um episódio que está revelado no livro da Thaís Oyama que o Carluccio, que a família do Bolsonaro, foi até uma praia, que era a praia do Exército, e foi barrado. O Bolsonaro foi barrado, eles não puderam entrar. O Carluccio ficou sentido com aquilo marcou muito a vida dele. Tanto que ele falou algo sobre isso na entrevista que ele concedeu para a Leda Nagli, no canal dela. Ele fala, olha, se teve algum problema com o Exército, para mim já passou, não sei do meu pai, coisas assim do tipo. Mas a gente sabe que uma ferida nunca foi fechada. Então ele ele teve esse problema com o pai desde criança. E a situação ficou ainda pior a partir dos anos 2000. No ano 2000, o Carluccio ele tinha só 17 anos. E o Bolsonaro ele tinha separado da mãe do Carluccio, do Eduardo e do Flávio. Só que a Rogéria Bolsonaro, como ela era conhecida na época, ela era vereadora do Rio de Janeiro. Porque o Bolsonaro foi eleito vereador, ele saiu, foi virar deputado e colocou a esposa dele para disputar. A esposa dele venceu em 92, venceu em 96. Em 2000, como eles já estavam separados, o Bolsonaro não queria que ela usasse o sobrenome. E o que ele fez? Ele queria colocar alguém para retirar o sobrenome dela. Ele chamou o Flávio Bolsonaro. O Flávio não topou, porque não ia disputar com a mãe. O Carluccio topou. Ele tinha 17 anos, foi emancipado, porque ele geralmente topa todas as loucuras do pai. Ele tinha, inclusive, o rosto do pai tatuado no corpo. O Carluccio topou, ele disputou a eleição, uma eleição mãe contra filho. E o Carluccio venceu, derrotou a própria mãe. Isso mexeu com a cabeça dele, porque ele falou, poxa, eu fui usado pelo meu pai para derrotar a minha mãe. Tanto é que a relação deles ficou muito estremecida e demorou muitos anos para que eles fossem reestabelecidos. E o Bolsonaro ele teme que o Carluccio faça alguma coisa, porque o próprio Julian Lemos, deputado federal do PSL, e a Thaís Oyama revelou no livro dela
que o Carluccio ele sofre de problemas de humor, ele toma remédios controlados e o Bolsonaro tem medo que o Carluccio tire a própria vida. E durante a campanha houve muitos casos de ciúmes do Carlos com o Gustavo Bebiano, porque parecia que o Gustavo Bebiano estava querendo roubar o espaço dele, Carluccio, como filho. Ele estava se intrometendo nessa relação como se ele fosse um filho postiço do Bolsonaro. E o Carluccio não gostava disso, que ele quer ter o pai só para ele, por conta de todos esses problemas anteriores. Esse vídeo vai ficar talvez um pouco longo, mas a gente tem que explicar tudo isso. E aí o que acabou acontecendo? Em vários momentos de arranca-rabo e de crise de ciúme, o Carluccio sumia. Ele desaparecia. Quando ele ficou sabendo que o Bebiano seria ministro do Bolsonaro, ele não gostava do Bebiano, não deixava que o Bebiano andasse no mesmo carro que o Bolsonaro. Tanto que o Bebiano falou que a facada que o Bolsonaro levou, e não vem falar que é fake, tá bom? A facada que o Bolsonaro, porque essa teoria da conspiração é bobagem, a facada que o Bolsonaro levou em Juiz de Fora só aconteceu porque ele não estava no carro, quem estava era o Carluccio, e o Carluccio não fez com que o Bolsonaro usasse o colete à prova de balas, queria protegê-lo pelo menos um pouco. Quando o Bebiano foi nomeado ministro, o Carluccio fugiu, sumiu, desapareceu. Ele foi descoberto lá em Florianópolis, e quando o Carluccio some, desaparece e ameaça o Bolsonaro com chantagem emocional, foi nesse episódio, mas em vários outros também, ele fala que ele não vai mais conversar com o pai, não atende o telefone, e o Bolsonaro fica completamente desesperado. E é por conta desse histórico de relação conturbada do Bolsonaro com o Carluccio que eu acho que essa história do Gustavo Bebiano, do Bolsonaro ter pedido para ele, Bebiano, processar o Carluccio, eu acho que é uma história meio mentirosa. Porque por que o Bolsonaro iria falar para o Bebiano processar o próprio Carlos, sabendo dessa relação conturbada do Carluccio com o Bebiano? Para o Carluccio se sentir mal, podendo fazer até mesmo uma bobagem. Então eu suspeito que essa história do Bebiano seja uma história mentirosa. Porém, contudo, todavia, pode ser que ela seja verdadeira. Isso vai depender muito e a gente não vai ter como saber, porque o Bebiano acabou morrendo, então não tem como tirar isso, o Bolsonaro, claro que vai negar. É muito importante saber quando que houve essa conversa do Bolsonaro com o Bebiano. Porque essa conversa pode ter sido verdade em um contexto muito específico. Em um desses roupantes do Carluccio, ele fugiu, sabe-se lá para onde, ficou incomunicado, e o Bolsonaro, cansado de toda essa situação, falou assim: Bebiano, processa esse menino que ele precisa aprender uma lição. Nesse contexto, pode ser que a história seja verdade, que de fato tenha acontecido e o Bolsonaro tenha mandado o Bebiano processar o Carluccio. Mas tem que ver a data quando isso aconteceu. Como o Bebiano acabou morrendo, foi embora, né, morreu, não tem como nós sabermos isso de uma fonte fidedigna. Então, pelo sim, pelo não, eu acho que essa é uma história mentirosa do Bebiano, podendo ser verdade nesse contexto específico, porque o Bolsonaro não faria nada para prejudicar o Carluccio. Talvez os outros filhos, o Flávio, o Eduardo, mas o Carluccio é ele, Bolsonaro. O Bolsonaro olha para o Carluccio e ele se enxerga no Carluccio. Então eu vejo que essa história é uma história muito suspeita. Eu trouxe aqui a minha percepção, conhecendo um pouco dessa relação que o Bolsonaro tem com o Carluccio, que de todos os filhos é a relação mais conturbada, e isso é evidente. Então eu acho que essa é uma história que aparentemente ela não é verdadeira, contanto que se ela aconteceu nesse intervalo de tempo aí, de uns roupantes, de maluquices do Carluccio, pode ser que o Bolsonaro cansado tenha falado. Bom, mas o que você acha? Eu vou deixar o link da entrevista do André Marinho aqui. Esse foi um vídeo só de comentário, mas ficou bastante longo. Enfim, se você gostou, clique no botão de gostei, se inscreva, ative as notificações e também me siga no Twitter, @profileoficial.